Desde que bati à porta de Miguel pela primeira vez, anos atrás, soube que havia algo nele que não se explicava. Não era apenas simpatia de vizinho. Era outra coisa, escondida nos intervalos das conversas, na forma como o olhar dele demorava um segundo a mais. Nós morávamos a poucos metros um do outro, em ruas estreitas de Lisboa, e aprendemos a partilhar o que a proximidade impõe: ferramentas, notícias, pequenas ajudas. Mas por baixo dessa rotina, havia uma tensão que nenhum de nós ousava nomear. Naquela noite, a mensagem dele chegou curta: a água está perfeita. Vem! Olhei para o ecrã como se fosse um convite qualquer, mas senti o coração bater mais rápido. A piscina no quintal dele era nova, e eu já tinha sido provocado várias vezes. Quando o aquecedor funcionar, não tens desculpa para não vir. Era uma brincadeira até então. Atravessei a rua como quem finge que é apenas um gesto banal. O portão lateral estava aberto. Entrei e encontrei-o junto à borda da piscina, com a luz da noite refletindo no movimento suave da água. Não havia mais ninguém. O som da cidade parecia distante, abafado pelo silêncio quase íntimo que se formou entre nós. Pensei que não vinhas, disse ele, com aquele tom que mistura alívio e desafio. Aproximei-me da água e, antes que dissesse qualquer coisa, ele já estava dentro, deslizando até o meio, olhando-me como quem espera mais do que a resposta a uma pergunta. Entrei também, e a diferença de temperatura fez-me prender a respiração por um instante. Não falámos de imediato. Apenas nos movíamos lentamente, descrevendo círculos curtos que inevitavelmente nos aproximavam. Quando os nossos braços roçaram sob a água, não houve afastamento. Miguel manteve o olhar, como se quisesse confirmar algo que vinha adiando há muito. Sabes o que mais gosto da noite? Perguntou, sem pressa. O quê? Que ela não exige explicações. A frase ficou suspensa entre nós, mais pesada do que qualquer silêncio anterior. Olhei em volta. O quintal estava quieto, exceto pelo som da água a tocar levemente nas bordas. Miguel encostou-se à parede da piscina, e eu fiz o mesmo, a pouca distância. A iluminação submersa fazia a superfície brilhar de forma quase hipnótica. A certa altura, ele inclinou-se um pouco para a frente, não o suficiente para invadir espaço, mas o bastante para que eu percebesse a intenção. Já pensaste como seria? Começou, mas não terminou. Não precisei ouvir o resto. Ambos sabíamos do que se tratava, e o não dito sempre foi o nosso idioma mais seguro. Só que, dessa vez, não parecia suficiente. Uma brisa leve passou por cima da água. E foi nesse instante que percebi. O convite dele não era apenas para nadar. Era um teste, talvez uma oportunidade. E a minha presença ali significava que eu estava disposto a atravessar uma fronteira que evitámos durante anos. Não é tarde para voltar, disse ele, num tom baixo, quase como se me desse uma saída. Sorri de leve. Não é isso que quero. A resposta fez um canto da boca dele se erguer num gesto breve, antes de se voltar para o centro da piscina. Seguiu, sentindo o ritmo da noite mudar, como se cada metro nadado fosse um passo em direção a algo inevitável. No meio da água, ficámos frente a frente. A distância era mínima. O som do meu próprio coração parecia mais alto do que tudo à volta. Miguel passou a mão pela superfície, criando pequenas ondas que batiam suavemente contra nós. Não sei se devia, disse ele, sem desviar o olhar. Então não digas. E, pela primeira vez, deixámos que o silêncio fosse mais do que um escudo. Ele tornou-se uma promessa. O mundo além daquelas paredes parecia não existir. Nenhum carro, nenhuma voz, nada que pudesse interromper. Só que, no fundo, eu sabia. Se alguém aparecesse, o frágil equilíbrio poderia desmoronar. Talvez fosse isso que tornava cada segundo mais intenso. Miguel inclinou-se ligeiramente para o lado, aproximando-se até que a sombra dele se misturou à minha. Não houve toque, mas a ausência dele foi tão carregada que me fez prender a respiração. Vamos fingir que nada mudou? Perguntou, num sussurro. Olhei-o por um instante que pareceu mais longo do que a própria noite. Acho que já mudou. E naquele momento, sem que nenhuma palavra seguinte fosse dita, percebi que o que nos ligava não era apenas amizade. Era uma história que tínhamos escrito em silêncio, esperando o momento certo para ser lida. A primeira fissura abriu-se num som simples, o estalo metálico do trinco do portão. Nada de dramático, apenas o suficiente para cortar a noite ao meio. Eu e Miguel trocámos um olhar rápido. Não era medo de perigos concretos, era o pavor de sermos vistos. A água, que até então nos segurava num ritmo cúmplice, ficou subitamente pesada. Ouviste? Perguntou ele, num tom mais tenso do que queria demonstrar. Ouvi, respondi, sem me mexer. Outro som, leve, como passo a testar a madeira do deck. Não era vento. Não era acaso. Era alguém. A margem invisível que tínhamos respeitado durante anos aproximou-se em segundos, e senti no corpo aquela velha memória. O reflexo de me afastar, de disfarçar, de fingir que nada ali tinha significado. Fica, disse Miguel, como quem sabe que um movimento errado se transforma em história para outras bocas. O portão cedeu uns centímetros. Uma cabeça espreitou, recuou, voltou a aparecer, e então a figura entrou. Era o Vasco, vizinho de 2 casas abaixo, o dos pedidos eternos: emprestas-me a escada, tens um alicate. E das conversas que começam simpáticas e acabam em opinião não solicitada. A presença dele tinha o dom de alargar ouvidos pela rua. Boa noite, exclamou, alto demais para a hora. Pensei que havia festa. Vi-los.
Miguel respirou fundo, saiu devagar para a zona menos funda, e sustentou a voz no limite da cordialidade. Só uma natação rápida. Está tudo bem? Vasco avançou mais 2 passos, como se a curiosidade lhe desse licença. O olhar dele varreu a água, fixou-se por segundos onde não devia, e sorriu com aquele ar de não vi nada, mas vi o suficiente para guardar. Ah, ótimo. Isto com calor sabe bem. Eu só vinha devolver a extensão. Ergueu algo na mão, como um bilhete de entrada. Posso deixar aqui? Amanhã serve, atalhou Miguel, sem perder a calma. Agora é tarde. Houve uma pausa. Uma daquelas pausas que parecem curtas mas espalham ecos. Vasco inclinou-se sobre a borda da piscina, como se quisesse medir a distância entre nós. Eu mantive o corpo imóvel, consciente do enquadramento, das linhas, do que uma fotografia mental poderia fazer no bairro na manhã seguinte. Sabem, começou ele, Lisboa já não é o que era. Tudo muda. As pessoas abrem-se. Nem sempre para melhor. A frase caiu com a subtileza de uma pedra. Não era um insulto direto, mas a intenção era transparente. Eu conhecia aquele tom desde a adolescência, o comentário embrulhado em civilidade, pronto para ser repetido numa esplanada como apenas uma opinião. O calor na face veio não da água, mas de memórias antigas. O professor que fazia piadas de mariquices, os colegas que diagnosticavam a masculinidade dos outros como se fosse doença contagiosa, o silêncio do meu pai no jantar em que percebeu sem que eu dissesse. Miguel não recuou. Muda para quem quer aprender, respondeu. Para quem não quer, fica tudo na mesma. Vasco avançou mais um passo, talvez para provar que podia. Eu vi o instante em que a noite podia virar intriga. Bastaria uma frase mal jogada, uma foto, um boato. Em bairros apertados, a imaginação é um megafone. Calma, Miguel, disse ele, com falsa bonomia. Não estou a julgar. Só digo que, às vezes, as pessoas forçam um bocadinho a barra. Há miúdos a ver. Não há miúdos aqui, cortei, firme. E ninguém força nada. O silêncio seguinte teve o som da água a tocar na cerâmica. Lembrei-me da catequista a explicar o que é certo como se o mapa do mundo fosse um corredor estreito. Lembrei-me do primeiro emprego, quando um colega, sorridente, elogiou a minha descrição, palavra que, naquele contexto, queria dizer continua escondido que assim não incomodas. Lembrei-me de mim próprio a concordar com meio mundo para sobreviver a outra metade. Vais deixar aí a extensão e sair, disse Miguel, finalmente. Não era ameaça. Era a porta de saída que evitava que a conversa escorregasse para algo irreversível. Vasco piscou 2 vezes, como quem escolhe entre armar um pequeno teatro ou salvar a noite. Pousou a extensão num banco e, antes de recuar, deitou mais uma semente. Sabem como é? Cada um faz o que quer. Mas depois não se admirem se houver falatório. A frase era velha. Eu já a tinha ouvido com variações infinitas. Faz lá o que quiseres, desde que eu não veja. Vivo bem com tudo, mas não aqui. Respeito, só não concordo. A tradução era sempre a mesma. Tu existes, mas ao abrigo da minha autorização. O portão fechou-se. O som do trinco ecoou outra vez, desta vez como um alívio imperfeito. Miguel ficou alguns segundos a olhar para a madeira, como se pudesse ler do outro lado o parágrafo seguinte da história. Depois voltou-se para mim. Desculpa, disse. Não tens de pedir desculpa. Ele aproximou-se, sem tocar. Não precisávamos desse gesto para entender o que se tinha passado. Um desconhecido decidira medir o tamanho da nossa liberdade, e nós tínhamos ficado presos entre ser educados e nos defendermos. Tão português quanto a inclinação para o comentário de corredor. Ainda queres ficar? Perguntou Miguel, baixinho. Querer, quero. A resposta formou-se antes da dúvida. A dúvida tinha outras raízes. O que viria amanhã? O zelador que tudo sabe, a vizinha que vê através dos stores, o boato que cresce a caminho do talho. Eu conhecia o percurso. Já o tinha vivido com outros nomes, outras circunstâncias, e com o mesmo cansaço. Quero, disse, por fim. Mas não a qualquer custo. Ele assentiu, uma única vez, como quem compreende que a coragem também sabe recuar para ganhar terreno. Voltámos ao centro da piscina, não para reconstituir a atmosfera de antes, mas para lidar com o que restava depois da interrupção. A certeza de que, para avançarmos, teríamos de aceitar a presença do mundo. Quando era miúdo, comecei, sem planejar. Disseram-me que havia limites para certas coisas. Não uma lei escrita, uma regra invisível. A de hoje é a mesma. Só mudam os nomes. E cansam, respondeu Miguel. Cansam. Ficámos ali, a poucos palmos, a tentar perceber que espécie de passo era possível. Aproximar-me tinha um preço. Afastar-me tinha outro. A linha que quase quebramos não era só entre nós. Era entre nós e todos os olhos que se acham donos do que não entendem. Sabes o que me irrita? Disse ele, num sopro. É que a responsabilidade fica sempre do nosso lado. Não basta não fazer mal a ninguém. Temos de garantir que ninguém se ofende por nos ver. E, no fim, se alguém se ofende, a culpa é nossa. É assim há muito, respondi. E é por isso que um gesto pequeno pesa como um segredo. Voltámos a mover-nos, lentos, não por hesitação, mas por cálculo. Qualquer gesto brusco deixaria rasto. Eu não queria que a nossa história começasse como desmentido de boato. Queria que começasse como escolha. Se amanhã houver murmúrios, disse Miguel, eu não fujo. Eu também não. Outra pausa. Não a do medo, a da decisão.
A noite já não era cúmplice como no início, mas também não nos tinha abandonado. A presença do intruso tinha ferrado velhas feridas, sim, mas também nos dera uma pergunta clara. O que é que nós fazemos com o que somos quando alguém tenta reduzir isso a um rumor? João, chamou ele, sem acrescentar nada. O meu nome naquele tom bastou para me ancorar. A água acalmou. Ouvi ao longe um elevador parar, um cão ladrar 2 ruas acima, e senti a respiração a encontrar um novo ritmo. A sensação de ser observado já não vinha do portão, vinha da memória. E a memória, eu sabia, é persistente, mas não manda. O que manda é o próximo gesto. Não vou recuar para caber no silêncio dos outros, disse, finalmente. Mas também não vou deixar que decidam por nós. Então ficamos, respondeu Miguel. E escolhemos o tempo. Concordei. Não era um brinde à bravura, era um pacto simples. Avançar sem espetáculo, sem desculpa, sem pedir bênção a quem não tem de a dar. A linha não se partiu naquela noite, mas deixou de ser invisível. E isso, em si, já mudava tudo. Saímos da água quase ao mesmo tempo. Não houve abraços, nem declarações. Havia, sim, a nitidez do que tínhamos assumido, que as próximas horas, e os próximos dias, seriam vividos com a atenção de quem sabe que um portão pode abrir-se a qualquer momento. Mas também com a determinação de quem se cansou de ajustar o passo ao ruído alheio. Amanhã falamos, disse Miguel, antes de me acompanhar até ao portão. Sem pressa. Sem plateia. Amanhã, repeti. O trinco soou de novo, agora do lado certo. Voltei para casa com a certeza paradoxal de quem não obteve resolução, e mesmo assim, avançou. A linha estava lá, brilhante como traço de giz na pedra. Quase a quebramos. Não quebramos. Talvez porque queríamos que, quando acontecesse, fosse nosso. E não de quem aparece para assistir. A manhã seguinte nasceu pesada, não pelo calor de Lisboa, mas pela forma como a noite anterior insistia em repetir-se na minha cabeça. A imagem de Vasco no portão, as palavras dele com veneno embrulhado em civilidade, o olhar de Miguel tentando disfarçar o desconforto, nada disso me saía da mente. No entanto, havia um fio mais fino, quase imperceptível, que puxava essa recordação para um lugar mais fundo. A sensação de que não conhecia todas as camadas da história dele. Ao meio-dia, recebi uma mensagem curta de Miguel. Passa cá mais tarde. Quero falar contigo. Era o tipo de convite que, depois da noite anterior, poderia significar muita coisa. Podia ser um avanço, podia ser um recuo. E, no meu caso, podia ser as duas coisas ao mesmo tempo. Passei o dia num estado de vigília disfarçada. Trabalhei pouco, vaguei muito. Os sons da rua chegavam abafados pelas paredes, como se a cidade estivesse longe demais para importar. Só que, no fundo, eu sabia que Lisboa nunca fica longe, especialmente quando se trata de boatos. Quando bati ao portão dele, o sol já ia baixo. Miguel apareceu rápido, mas não havia no rosto dele a mesma tensão contida da noite anterior. Havia algo diferente, não mais leve, não exatamente mais pesado, mas distante. Entra, disse, e eu segui-o até ao quintal. A piscina estava quieta, sem o reflexo hipnótico da véspera. Ele sentou-se na borda, sem sequer tocar na água. Fiz o mesmo, à espera que começasse. João, começou, e parou logo a seguir, como quem ensaia uma frase antes de a soltar. Preciso que saibas de uma coisa. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer suspeita. Ontem, antes de tu chegares, eu tinha falado com o Rui. O nome caiu como uma pedra no fundo da água parada. Rui. Eu não o conhecia pessoalmente, mas conhecia a história. Era o antigo parceiro de Miguel, aquele que, segundo fragmentos que eu tinha ouvido, o tinha deixado de um dia para o outro, depois de semanas a desaparecer aos poucos. O tipo de ausência que magoa mais do que a partida declarada. Falaste. Como assim? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Ele mandou mensagem há umas semanas. Eu não respondi logo. Ontem, respondeu outra vez. E, acabei por atender. A minha primeira reação foi seca. E o que é que isso me interessa? Mas a verdade é que interessava. Interessava porque Rui não era só um ex. Era a sombra que Miguel nunca quis discutir. E por que é que não me disseste ontem? Saiu mais rápido do que eu queria. Miguel desviou o olhar. Porque não fazia sentido falar nisso no meio daquilo tudo. E porque não queria estragar o que estava a acontecer. O problema era que, para mim, estava estragado agora. A noite anterior, com todo o seu peso e os seus quase gestos, ganhava uma nova leitura. Onde eu tinha visto hesitação pelo medo de sermos vistos, talvez houvesse também hesitação por outra razão. Alguém que ainda ocupava espaço no pensamento dele. Vocês, comecei, e mordi a frase. Estão a pensar voltar? Não. A resposta foi imediata. Mas não vou fingir que a conversa não mexeu comigo. E ali estava a frase que me deixou suspenso. Mexeu comigo. Queria dizer o quê? Nostalgia? Raiva? Dúvida? João? Ele disse o meu nome como quem tenta impedir uma decisão precipitada. Não é sobre querer voltar para o Rui. É sobre o que ele representa. Uma parte da minha vida que eu nunca fechei direito. Eu conhecia essa sensação. As histórias que ficam abertas, mesmo quando as portas estão fechadas. Mas conhecê-la não significava querer estar dentro dela. Sabes o que isso me faz pensar? Perguntei. Que ontem não fomos só nós dois naquela piscina. Houve mais alguém. Mesmo que não estivesse ali.
Miguel passou as mãos pela cara, como se quisesse apagar algo. Não é justo. Não é justo para quem? Insisti. Para ti ou para mim? Ele não respondeu. Ficámos a ouvir o som distante de um elétrico a passar na rua. Eu lembrava-me bem do pouco que sabia sobre Ruim, o charme que enchia uma sala, as promessas que não cumpria, o jeito de se fazer indispensável antes de desaparecer. O que mais me irritava não era o nome dele, mas o efeito invisível que continuava a ter. Como uma cicatriz que já não dói, mas ainda condiciona o movimento. O Rui sabe que estivemos juntos ontem? Perguntei, sem suavizar. Miguel hesitou um segundo a mais. Não. E não precisa de saber. O que ele não percebia era que, para mim, essa resposta já dizia tudo. Se Rui não precisava de saber, era porque ainda havia um lugar para ele onde as notícias importavam. Miguel, eu não vou competir com fantasmas, disse, por fim. Já fiz isso antes, e não quero repetir. Ele olhou-me com uma expressão que misturava defesa e pedido. Não é uma competição. É só algo que eu preciso resolver. Levantei-me. Não para ir embora, mas para quebrar o peso de estarmos sentados lado a lado como se nada tivesse mudado. Porque tinha mudado. A confiança, ainda fresca e frágil, tinha ganho uma fissura. Resolve rápido. Então, disse. Porque eu não vou ficar aqui à espera que escolhas em que década queres viver. Miguel não me reteve. Apenas acenou, como quem sabe que não há argumento que sirva de ponte imediata. Caminhei até ao portão, sentindo que cada passo era acompanhado pela sombra de alguém que nunca esteve ali de corpo presente. No bairro, os sons normais voltavam. O vizinho a varrer a calçada, o cheiro de pão quente a sair da padaria. Tudo igual, menos a história que agora carregava outro peso. Enquanto fechava o trinco atrás de mim, percebi que a noite anterior tinha ganho uma nova tradução. Não era só um momento de aproximação interrompida. Era também um capítulo aberto sobre quem ainda estava no campo de visão de Miguel, e se eu queria ou não fazer parte dessa paisagem. E, pela primeira vez desde que a linha se tornou visível, não tinha certeza se queria cruzá-la. Miguel não me procurou durante 2 dias. Não houve mensagens curtas, nem convites improvisados para um café ou uma cerveja ao fim da tarde. O silêncio dele era uma resposta em si, mas uma que eu não sabia interpretar. Seria medo? Seria indecisão? Ou apenas a velha estratégia de se esconder até que o assunto morresse sozinho? Eu conhecia bem esse tipo de espera. Aprendi cedo, ainda adolescente, que certos assuntos nunca eram tratados de frente. No bairro onde cresci, falar de sentimentos, especialmente quando envolviam alguém do mesmo sexo, era como acender um fósforo no armazém de gasolina. O resultado não era conversa, era incêndio. Na minha família, o tema era tão evitado que o silêncio se tornou regra. A primeira vez que um primo me perguntou se era verdade o que tinham ouvido na escola, eu respondi com uma gargalhada fingida, tentando mostrar que não havia nada para confirmar. Mas aquela risada ficou presa na garganta durante anos. Era a máscara que eu usava para me proteger. Na terceira noite de silêncio, Miguel finalmente apareceu à porta de minha casa. Não tinha marcado hora, não tinha avisado. Estava apenas lá, com um olhar que misturava urgência e receio. Podemos falar? Perguntou, baixo. Deixei-o entrar. Ele ficou de pé no meio da sala, como se sentar fosse um compromisso que não estava pronto para assumir. Estive a pensar, sobre nós, começou. Sobre tudo o que aconteceu. Cruzei os braços, esperando que ele chegasse onde queria. Há coisas que não te disse. E não é por desconfiança, continuou, é porque não sei como lidar com elas. Como, por exemplo? Pressionei. Ele respirou fundo, e as palavras saíram devagar, como quem escolhe cada uma para não ferir. Os meus amigos, não sabem. A minha família, desconfia, mas prefere fingir que não. Sempre foi mais fácil assim. E, honestamente, eu nunca quis desafiar isso. Ficámos a olhar um para o outro. Eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Para muita gente, não falar é a solução mágica. Não resolve, mas mantém tudo na aparência de normalidade. Só que, para quem vive escondido, é um peso constante. E agora? Perguntei. Agora, tenho medo. Medo do que vão dizer, do que vão pensar. Medo de perder gente que gosto. E medo de me perder a mim? Soltei, antes que pudesse censurar-me. Miguel desviou o olhar, mas não respondeu de imediato. Não é tão simples, João. Há coisas que tu consegues aguentar porque já passaste por elas. Eu evitei. E evitar tornou-se a minha maneira de viver. Evitar também é escolher, respondi. Só que é escolher ficar parado. Ele passou as mãos pelo cabelo, num gesto rápido. No outro dia, quando o Vasco apareceu, percebi que não estou preparado para ser visto. Não é só por ele, é pelo efeito dominó. Um vê, comenta, outro repete. E, de repente, a minha mãe liga a perguntar se é verdade. E eu, não sei se quero responder. Ouvi-lo dizer aquilo doeu mais do que queria admitir. Não porque fosse novidade, mas porque confirmava o que eu já sentia. A distância entre nós não era apenas a sombra de Rui, era a muralha que Miguel tinha erguido para se proteger do mundo. Quando era miúdo, disse-lhe, disseram-me que eu ia acabar sozinho se fosse assim. E durante anos eu acreditei. Até perceber que a solidão não vem de quem tu és. Vem de viver com medo de quem tu és. Ele baixou a cabeça, como se as minhas palavras fossem demasiado diretas para encarar. E tu nunca tiveste medo?
Perguntou. Sempre tive, admiti. A diferença é que eu cansei-me de deixar que fosse o medo a decidir por mim. O silêncio que se seguiu não foi de indiferença. Foi o silêncio de quem percebe que está diante de uma escolha que vai custar caro, seja qual for o lado que escolher. Não quero que penses que estou a recuar por tua causa, disse ele, finalmente. Mas, preciso de tempo. Sorri de forma breve, amarga. O problema é que o tempo não para à espera de ninguém. Miguel deu um passo na minha direção, mas ficou a meio caminho. Eu gosto de ti, João. Mais do que quero admitir. Mas a minha vida não é feita só do que eu sinto. É feita do que consigo enfrentar. E eu não posso ser apenas aquilo que tu enfrentas quando é conveniente, respondi. Ele fechou os olhos por um instante, como quem quer apagar a conversa inteira. Quando os abriu, a expressão era de cansaço, não de desistência. Promete-me uma coisa, pediu. Se eu não conseguir, não deixes que isso te faça esconder de novo. Essa foi a parte que me quebrou. Porque, no fundo, ele sabia que havia uma hipótese real de não conseguir. Não prometo, disse. Mas prometo que, se eu recuar, não será por tua causa. Miguel assentiu, devagar. Depois virou-se para a porta, hesitante, como se quisesse ficar mas soubesse que precisava ir. Quando a porta fechou, fiquei sozinho com o eco das palavras dele. E percebi que a luta de Miguel contra os próprios medos era também a minha luta. Só que a diferença é que eu já estava farto de perder tempo a travá-la. A noite avançou. Lá fora, ouvi vozes na rua, risos, alguém a falar alto sobre futebol. O mundo continuava, indiferente às batalhas que não se vêem. Mas eu sabia, a partir daquele momento, ou Miguel começava a correr na minha direção, ou a distância entre nós tornaria impossível qualquer reencontro. As semanas seguintes foram um território incerto. Eu e Miguel falávamos pouco, sempre em mensagens curtas, neutras, como se a escolha das palavras pudesse evitar encostar-nos ao assunto real. Havia dias em que eu sentia que estávamos prestes a perder o fio de vez, outros em que acreditava que ele estava apenas a ganhar fôlego para dar um passo definitivo. Eu já não vivia à espera desse passo. Não porque tivesse deixado de querer, mas porque percebi que viver em função de uma promessa é como esperar que a maré obedeça ao teu relógio. Inevitavelmente, vais ficar para trás. Foi numa manhã de sábado que ele apareceu à minha porta. Não tinha avisado, não tinha aquele ar cauteloso de quem vem apenas conversar. Olhou-me fixamente, como quem se obrigou a vir e não vai recuar. Posso entrar? Perguntou. O tom era firme, sem hesitação. Fiz um gesto para que passasse. Ficou de pé, no centro da sala, sem se apoiar em nada. Passei estas semanas a pensar em tudo. No que tenho medo de perder. No que já perdi. Pausou, inspirando fundo. E percebi que, se continuar a escolher o medo, vou perder tudo de qualquer maneira. Senti um aperto no peito, não pela confissão, mas porque já não sabia se queria ser o destino dessa coragem tardia. João, ele disse o meu nome como quem abre uma porta que nunca teve chave. Quero tentar. De verdade. Não respondi logo. A imagem de nós dois na piscina, interrompidos por Vasco, voltou inteira. Lembrei-me do peso daquela noite, das frases não ditas, do nome de Rui como uma sombra no meio da água. Lembrei-me de cada vez que ele escolheu o silêncio. E o que mudou? Perguntei, baixo. Eu mudei, disse, rápido, como se tivesse medo que eu não acreditasse. Falei com os meus amigos, com a minha família. Não foi fácil. Mas, não quero mais viver a tentar caber no espaço que os outros permitem. Era o que eu tinha esperado ouvir durante tanto tempo. E, no entanto, as palavras não me trouxeram alívio. Trouxeram-me apenas a certeza de que, no intervalo em que ele se preparava, eu tinha aprendido outra coisa. Que o meu valor não podia depender do momento em que outra pessoa resolvesse estar pronta. Miguel, comecei devagar. Fico feliz que tenhas decidido lutar. Mas essa luta é tua. Eu já a comecei há muito tempo. E, para mim, não faz sentido voltar ao ponto de partida à espera que corras ao meu lado. Vi nos olhos dele o entendimento lento, como se cada sílaba fosse um nó a apertar. Estás a dizer que, não completou a frase. Estou a dizer que não quero mais viver à espera. Que mereço algo que não precise ser adiado. Miguel baixou a cabeça, talvez para esconder a dor ou para encontrar forças. Não é o fim que eu queria, disse. Nem eu. Mas é o início de outra coisa. Ficámos em silêncio por um momento, não o silêncio pesado de outras vezes, mas um silêncio claro, como se ambos soubéssemos que já não havia nada por negociar. Ele deu um passo em minha direção. Pensei que fosse tentar convencer-me, mas estendeu a mão. Apertei-a. Foi um gesto breve, firme, como quem assina um acordo invisível. Cada um segue, mas sem rancor. Acompanhá-lo até à porta foi estranho. Era como caminhar ao lado de alguém que já é memória, mesmo estando ali. Quando saiu, senti o ar diferente, mais leve, mais aberto. Fechei a porta sem tristeza. Havia em mim uma sensação nova, que não era vitória nem derrota, mas liberdade. A liberdade de não precisar provar nada a ninguém, nem mesmo a quem eu tinha querido ao meu lado. Na rua, ouvi o som familiar de um elétrico a passar. A cidade continuava, indiferente à nossa história, e eu percebi que isso era bom. Significava que eu podia continuar também. Miguel talvez encontrasse o caminho dele, talvez não. Mas eu já tinha encontrado o meu, e não passava mais por esperar que alguém me escolhesse quando estivesse pronto. E, pela primeira vez em muito tempo,
Senti que isso bastava.